Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, eu quero dizer para vocês que nós estamos falando sobre a alegria. E a alegria, talvez, ela é difícil ser compreendida na dimensão humana da razão. Talvez nós ainda nunca experimentemos, ou talvez não experimentamos do jeito que Deus quer, a verdadeira alegria. E ainda nessa terra, eu não estou nem falando da dimensão de céu, eu estou falando da dimensão terrena. Bem, vamos avaliar, gente. Nós já olhamos várias pessoas na palavra de Deus e nós descobrimos que essas pessoas eram pessoas que realmente viviam a dimensão de felicidade, mas uma dimensão de felicidade de acordo com a vontade de Deus. Vamos olhar para a nossa vida agora. Nós estamos aqui hoje. Eu não sei qual a tua idade, mas se você percorrer as etapas da tua vida, tudo que você já viveu, desde o momento que você nasceu, você vai se encontrar com uma pessoa que talvez viveu mais momento de angústia, aflição, tristeza, desânimo e tantas outras coisas. E talvez a gente possa perguntar: bom, Deus me fez com tanto amor, com tanta generosidade, mas ainda eu vivo uma vida de muita preocupação, de muita ansiedade. E essa pandemia ainda aumentou mais ainda o nível de ansiedade das pessoas, o nível de medo, o nível talvez de depressão. E a depressão, todos nós sabemos que uma das coisas mais fortes da depressão é a tristeza, é o desânimo. As pessoas perdem o prazer de querer viver, de querer lutar, de querer enfrentar a vida como a vida é. A vida talvez seja uma terra de muitos milagres, se eu realmente entrar dentro de uma mística profunda e desenvolver ela, que se chama vontade de Deus. E aí a gente começa a entender, lendo a vida dos santos, estudando a palavra de Deus, que nós podemos ser pessoas muito felizes, e mesmo com todas as tempestades, nós podemos ser pessoas realizadas na vida. Mas para isso, eu preciso então entender o que tem roubado a minha verdadeira felicidade. Eu digo para você, o grande sinal que eu enxergo, fazendo todo um caminho de atendimento com as pessoas, eu encontro as pessoas muito desanimadas, tristes, e são pessoas também que não levam a vida, uma vida orante, como Deus quer que façamos. O segredo da gente ter um sentido de viver se chama obediência à palavra de Deus. Entrar dentro desta vontade de Deus, orar com a vida, fazer da vida um santuário, um tabernáculo, um palácio, onde eu encontro com o meu rei, e aonde
eu vou falar com Deus, eu vou deixar Deus falar comigo. O ser humano vive uma dimensão muito humana, por isso que vive muitas aflições. Veja, nós estamos o tempo todo preocupados como pagar a conta, talvez as contas do carro, as contas da casa. Nós estamos preocupados na dimensão de trabalhar, de ser um bom funcionário, de talvez uma dimensão de viagem, fazer uma viagem para fora do Brasil. Mas a gente pouco pensa e investe no lado que talvez mais vai trazer alegria e prazer para nós, que é o lado espiritual, que é a vivência com Deus nesta terra de uma forma profunda, mística e sobrenatural. Então, pegar esse terço, eu posso pegar esse terço e rezar ele inteirinho e não sentir nada, porque fé não é sentimento. Fé é uma persistência. Fé é o fundamento daquilo que não se vê. Então, eu posso rezar com esse terço e não ter sentimento nenhum. Mas eu posso ter dentro de mim a dimensão da fé. Eu creio que ao rezar esse terço, aconteceu algo de sobrenatural, o envolvimento. Aconteceu uma mística de comunhão entre eu e o céu. E mesmo que eu não senti, eu creio que esse terço que eu rezei não foi em vão. Eu creio que ele produziu em mim porque eu proclamei a palavra de Deus. E ao proclamar a palavra de Deus, ela entrou na minha vida de alguma forma. Esta luz entrou em áreas da minha vida que talvez eu não vou ter conhecimento agora, mas talvez um dia. E eu vou entendendo que esta força de oração, ela gera em mim uma alegria profunda. E aí a gente entende a alegria de Nossa Senhora no canto do Magnífica. É uma alegria que é resultado de quem está dentro da vontade de Deus. Se eu entendo isso, eu vou entender a palavra. E a palavra de Salmo 118, ela começa dizendo 2 versículos muito importantes. Primeiro, felizes aqueles cuja vida é pura e seguem a lei do Senhor. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e o procura de todo o coração. Veja, Deus dá 2 versículos e ele começa com 2 versículos muito importantes. Primeiro, é feliz aquele que tem uma vida pura. Então, já mostra, e o catecismo da Igreja Católica mostra, que o pecado já é a razão da grande tristeza que produz em nós constantemente. O demônio não quer que tenhamos uma vida pura, limpa, de toda a raiz de pecado. Não é só um pecado, é todos. Enquanto nós estivermos tendo o prazer da carne, mergulhando a nossa vida naquilo que é humano, que é dimensão humana, nós vamos perdendo aqui nesta terra de fazer experiência da dimensão do céu, da dimensão divina, da dimensão profunda de conhecimento e de prazer da alma, que é muito maior do que o prazer do corpo. Por isso que Nossa Senhora diz: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria. Não é meu corpo. Não é meu corpo que está celebrando a alegria, porque eu ganhei talvez um dinheiro que eu esperava há tantos anos, ou eu comprei a roupa que mais eu desejei ter. Não. É meu espírito, porque o espírito, ele tem dentro de mim, ele está dentro de mim, e ele produz em mim uma realização de alma.
é muito mais profundo, é muito mais íntimo a minha relação da minha alma com Deus. Então, felizes aqueles cuja vida é pura. Então eu posso sim viver uma vida de miséria? Posso. Quando eu vivo ainda a dimensão muito humana. Quando eu me realizo, quando eu deixo o meu corpo realizar com aquilo que é o prazer da carne. E enquanto eu vou realizando em falar uma mentira para alguém, ou eu vou tendo realização em manipular, em julgar, em criticar, enquanto eu vou tendo esta, talvez sem noção, eu não vou percebendo que isso vai roubando de mim a felicidade verdadeira que Deus quer que eu tenha. Então, a pureza. Eu preciso buscar a pureza. O demônio tem ódio de pessoas que buscam viver uma vida de pureza de mente, de coração e de corpo. Ele não quer. Porque esta pessoa será feliz. E depois, o Senhor diz, logo depois disso, é feliz também quem segue a sua lei. A lei de Deus, a palavra de Deus. Felizes os que guardam com esmero seus preceitos e procura de todo o coração. Então, uma fonte maravilhosa de felicidade, eu preciso entender, é a felicidade que eu arranco, que eu comungo da lei de Deus, da Torá, da palavra de Deus. Eu preciso entender que na medida que a minha vida é mergulhada e cada vez mais na palavra de Deus, quanto mais eu vou arrancando a seiva da palavra de Deus para dentro de mim e vou deixando ela armazenar em todo o meu interior, o que vai acontecendo? Eu vou sendo feliz, mas numa dimensão muito maior. Então é possível uma pessoa que perdeu um ente querido experimentar uma paz interior, uma felicidade na alma? É. Parece loucura isso, mas é. Sabe por quê? Porque ela sai da dimensão que aquela pessoa não está mais junto com ela aqui, mas ela entra na dimensão divina, que aquela pessoa entrou na casa do céu. Aquela pessoa é feliz. Aquela pessoa agora, ela está no lugar que nós estamos lutando para estar um dia. Então, o coração dela sente o quê? Paz. Vai sentir saudade? Vai. Nós somos humanos. Mas existe algo maior do que a dor da saudade. Existe a convicção e a fé que esta pessoa está bem. Esta pessoa está feliz. E qual é a experiência quando eu sei que alguém, meu filho, minha filha, meu marido está feliz? A gente fica ou não fica feliz? Fica feliz também. Então é muito mais profundo. Bem, o Papa Bento XVI, ele faz uma explicação sobre isso. Ele diz assim: tendo chegado, aliás, perdão, um pouquinho para trás. Eu gosto muito de pegar o Bento XVI porque ele dá para a gente uma experiência profunda do quanto a alegria em rezar é uma verdade que vem da palavra de Deus, nasce da palavra de Deus. Perdi aqui, mas já acho. Só um minutinho de paciência. É que achei. Graças a Deus. Então diz assim, o Papa Bento XVI para nós sobre isso. Mas aquilo que para nós é mais importante é a temática central desse salmo. Com efeito, trata-se de um imponente e solene canto sobre a Torá do Senhor. Ou seja, sobre a sua lei. Entender que o Salmo 118, inteirinho, ele vai estar explicando sobre o poder da palavra de Deus.
Um termo que, na sua acepção mais ampla e completa, deve ser compreendida como ensinamento, instrução, diretriz de vida. A Torá é revelação, é palavra de Deus, que interpela o homem e suscita a sua resposta de obediência, confiante de amor generoso. Este salmo está inteiramente impregnado de amor pela palavra de Deus, o qual celebra a sua beleza, as suas forças salvíficas, a sua capacidade de doar e a alegria e vida. Porque a lei divina não é um jugo pesado de escravidão, mas um dom de graça que nos torna livres e nos leva para a felicidade. Então quem está dizendo é o Papa, não é uma pessoa qualquer. Então eu tenho que entender o Salmo 118, eu preciso entender o Salmo 118. Eu preciso entender que esse Salmo, ele abre a minha visão para entender que a palavra de Deus, ela é tudo na minha vida. A palavra de Deus, então, nos torna livres e nos leva para a felicidade. E esta talvez seja a razão de tanta angústia que nós temos, porque nós vivemos muito longe da realidade que se chama palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela não só pode estar nas nossas mãos, ela tem que estar no nosso coração. A própria palavra diz que nós precisamos pôr em prática. Está lá no livro de Josué, capítulo 1. Meditar a palavra de Deus dia e noite, pôr em prática. A palavra de Deus, se nós rezarmos mais com a palavra de Deus, primeiro, ela vai desenvolver em nós uma sabedoria divina, um entendimento divino. Ela vai desenvolver em nós o temor de Deus. Ela vai desenvolver em nós curas milagrosas. Mas muitos de nós, se eu perguntasse, quem já leu a Bíblia inteira? É uma vergonha, mas muitos não leram. Tem gente que não leu nem os 4 evangelhos. Tem gente que nem carrega a Bíblia, que é pior ainda. Será que amamos mesmo a palavra? Quando a gente ama algo, a gente quer aquela coisa com a gente o tempo todo. A gente quer, porque é um bem, é um patrimônio. Então, o Papa está nos dizendo que ela nos torna livre e nos leva para a felicidade. Delicio-me com as vossas leis. Olha só. Jamais esquecerei as vossas palavras, afirma o salmista. E depois, dirige-me pela senda dos vossos preceitos, porque neles me deleito. E ainda, quanto amo a vossa lei. Quanto amo a vossa lei. Nela medito todos os dias. A lei do Senhor, a sua palavra, é o centro da vida do orante. Aí encontra consolação. Dela faz também o objeto de meditação e conserva no seu coração. Guarda no meu coração as vossas promessas, para não pecar contra vós. Este é o segredo da felicidade do salmista. E depois ainda, os soberbos forjam mentiras contra mim, mas com toda a alma quero guardar os vossos mandamentos. A fidelidade do salmista no Salmo 118 nasce da escuta da palavra, a conservar no íntimo, meditando-a, amando-a, e precisamente como Maria, que conservava, ponderando-as no seu coração. As palavras que lhe tinham sido dirigidas e os acontecimentos maravilhosos em que Deus se revela pedindo o seu consentimento de fé. E se o nosso salmo começa nos primeiros versículos, proclamando: feliz os que conduzem seus passos na lei do Senhor.
E quantos observam seus preceitos? É ainda a Virgem Maria que completa a figura perfeita do crente descrito pelo salmista. Com efeito, ela é a verdadeira bem-aventurada, assim proclamada por Israel, porque acreditou que teria cumprimento as coisas que lhe foram ditas da parte do Senhor. E é dela e da sua fé que o próprio Jesus dá testemunho, quando a mulher que tinha brandado: felizes as entranhas que te trouxeram. Responde: felizes aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Sem dúvida, Maria é feliz porque o seu ventre trouxe o Salvador, mas principalmente porque acolheu o anúncio de Deus e foi a guardiã atenta e amorosa da sua palavra. A Virgem Maria é esse exemplo para nós. E eu quero dizer para você, aqui está um caminho maravilhoso para quem quer viver a felicidade. Gente, não tem coisa mais doce do que a palavra de Deus, e já está escrita aqui no Salmo 118, que a palavra é doce como mel. Agora, se eu sou uma pessoa longe da palavra, se eu não sou um orante com a palavra, se eu não escuto a palavra, se eu não tenho saudade da palavra, vai crescer em mim os momentos de aflições, de angústia, de medo, de insegurança. Então eu preciso entender isso para poder deixar com que a verdadeira fonte da alegria possa crescer cada vez mais dentro de mim. Então a palavra de Deus em Eclesiástico 30, do 22 ao 27, vai falar para nós não entregar a nossa alma à tristeza. Gente, é tão interessante isso que basta, muitas vezes, acontecer uma coisa que não estava dentro do nosso esquema para a gente já ficar triste, não é? Somos tão humanos. Você programou de vir aqui, de repente o ônibus quebra no meio do caminho. Se você não tem uma dimensão de transformar aquele momento que você está esperando em oração, vem o quê? A aflição. Essa é uma verdade. Ou você fica parado na beira do caminho rezando e aproveitando o tempo para falar com Deus, para conectar com o céu, ou você imediatamente, o homem velho, já vem a florescer. Vem a reclamação, vem a lamúria e assim por diante. Então, não entregues a tua alma à tristeza, é uma ordem de Deus. E por que a gente entrega a nossa alma à tristeza? Porque falta o quê? O remédio da alegria. Qual é o remédio da alegria? Palavra de Deus. Provérbios diz que pela palavra cresce a fé, e pela fé cresce o temor a Deus. Então, a palavra de Deus é tudo. É dela que eu vou tirar a seiva da minha fé. É dela que eu vou crescer, vou nutrir, vou desenvolver a minha fé cada dia mais. Então, veja, não entregues a tua alma à tristeza. Fala para o teu irmão, não entregue tua alma à tristeza. Diga para ele. Então, quando a tristeza vem, de que forma que eu destruo a tristeza? Diga para ele rezando com a palavra. É desta forma que eu vou destruir. Então, significa se eu rezar um rosário, eu consigo destruir a tristeza? Dependendo da tristeza, preciso de 3 rosários. Não é tão simples de mandar o demônio da tristeza embora. Vocês estão entendendo? Às vezes a gente fica um dia inteirinho triste. Poderia em 1 hora e 20 minutos que dá um rosário
mandar a tristeza embora. Essa semana a gente está vivendo uma situação de muita tristeza, porque quando o outro está triste, a gente também fica. Então, eu fui rezar na missa, eu, o Anderson e a Karina, e nós entramos numa igreja que se chama Igreja Nossa Senhora do Rosário. Quando a gente está muito em oração, até o nome de uma igreja é um caminho de Deus falar com a gente. E Deus falou comigo. Eu entrei naquela igreja, rezei, comunguei em Jesus. Jesus falou assim: essa situação que vocês estão vivendo, que está causando toda essa tristeza, vai ser resolvida. Mas precisa de 7 dias de rosário, 24 horas. E você vai fazer à meia-noite. Muito bem, sempre. Justo essa semana, tão corrido, querendo dormir, tão cansada. Não. O que é melhor? Ficar triste ou rezar? Claro, rezar. Gente, eu quero dizer para vocês que tem tristeza que precisa 7 dias de rosário, 24 horas. Aí liguei para Luciano, liguei para quem reza, né? Claro que eu não sou boba. Eu não vou rezar para quem vai reclamar, mas muito difícil rezar 1h da manhã. Não, Luciana, você vai rezar tal hora. Fulano, você vai rezar tal hora. Anderson e Karina, você vai rezar tal hora. E em poucos minutos a gente tinha uma equipe boa de 24 pessoas rezando 24 horas o rosário. E para a glória de Deus, a gente conseguiu experimentar esta alegria no 6º dia de rosário. Olha para o teu irmão e diga: talvez, meu filho, é no 6º dia de rosário. Não é nem no 1º e nem no 2º. Então a gente precisa entender isso para a gente não viver uma vida de ilusão. De achar que a gente não precisa rezar tanto. É uma ideia pagã. Muitos questionam você, mas para que tanta reza? Para que tanto retiro? Retiro de novo de silêncio, né? Tem gente que está fazendo pela 2ª vez. Para que isso? Porque você não quer viver esse mundo da tibieza, esse mundo da mornidão, esse mundo da aflição, esse mundo da angústia. Então, se você já sabe que o caminho é oração, eu não posso medir esforço para fazer. Se eu quero a minha felicidade, a menos que você quer viver a vida triste todo dia, acorda triste, dorme triste, acorda triste, dorme triste, porque você não vê mais uma luz no teu caminho. Então, entender isso. Não entregues tua alma à tristeza. Veja, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem. A alegria do coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro. Deus nos fez para viver esta alegria. Fazer uma avaliação de quem é você, aonde o demônio está conseguindo roubar a tua fonte de alegria. E muitas vezes é um pecado apenas, mas é o suficiente para o inimigo roubar de você a fonte predileta, bendita da alegria. Porque o demônio veio para matar, roubar e destruir. E ele quer destruir primeiro a tua aliança com Deus, as tuas convicções, que você nasceu e viveu, foi batizado pela igreja, para ser um homem místico, uma mulher mística, de intimidade profunda com Deus, de oração. Você nasceu para antecipar o céu aqui e agora. Agora é você que escolhe. Então a palavra é bem clara. A alegria do coração é a vida do homem. E o inesgotável tesouro, ele diz ainda, o inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna-se mais longa a sua vida. Ah, meu Deus. Quem quer viver bastante? Alegria. Está dito aqui, a alegria torna longa a sua vida.
Esta alegria que vem do alto não é uma alegria de eu ter coisas, entenda isso. Uma alegria de eu estar fazendo a vontade de Deus como Nossa Senhora. Uma alegria de andar dentro dos passos do meu Deus. Uma alegria de rezar. Olha, não pode ser um peso vir aqui para esta chácara de novo esse retiro. Tem que ser motivo de alegria. Pega o ônibus, né? Junta com a outra do Rio, vamos embora, vamos fazer esse retiro. Essa daqui tem meses que está ansiosa para chegar aqui, nesta chácara. E isso que Deus quer. Alegria. Mas não uma alegria de ilusão. De achar que eu vou chegar aqui, vou fazer um retiro, tudo vai resolver, vou sair daqui, minhas contas estão tudo pagas, não tenho mais a doença. Não. Não é esta alegria que o Senhor quer nos dar aqui. Mas Deus quer nos dar uma alegria que nasce pela minha vida de intimidade com Ele. De rezar independente se está chovendo, se está sol, se está calor. Eu preciso entender que eu tenho que manter dentro de mim a chama acesa. Olha, tenha compaixão de tua alma. Torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti. Pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. A inveja e a ira abreviam os dias e a inquietação acarreta a velhice antes do tempo. Um coração bondoso e nobre banqueteia continuamente, pois seus banquetes são preparados com solicitude. Então eu preciso entender, se eu quero viver uma vida de alegria, eu preciso viver uma vida de compromisso com a palavra de Deus, de intimidade com a palavra de Deus. Vamos pegar outra palavra, João 15:11. Evangelho de São João 15:11. Diz assim para nós: disse-vos estas coisas, para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. Então o Senhor está dando para nós uma instrução de como ter uma alegria completa. Eu preciso permanecer nele. Eu preciso entender que sem Ele eu não posso fazer nada. A fonte da minha alegria, para que esta alegria seja completa, é um caminho de obediência à palavra de Deus. Entender que na medida que eu obedeço aquilo que meu Deus está me pedindo, eu vou ter o quê? A alegria. Por exemplo, Deus está dizendo para você, uma coisa muito simples que Deus fala para a gente todo dia: não mentir. Não é simples? É só dizer a verdade, para ser feliz. Se eu digo a verdade, eu estou obedecendo a palavra de Deus. Eu estou trazendo o céu para dentro do meu coração. E nesse ato que parece pequeno, ele se torna um ato de heroísmo, porque somente quem obedece à voz do Senhor é um verdadeiro herói. Então, de forma livre, eu coloco em prática a doutrina de Deus. Não é uma alegria saber que eu fui verdadeiro naquele dia? Dormir sabendo que naquele dia eu não menti é uma alegria. Uma verdadeira alegria. Veja, pega outra palavra. Provérbios 10:28. O que diz o livro de Provérbios 10:28? Essa chuva tá boa para dormir, né? Nossa Senhora.
mas a alegria maior é estar aqui. Está vendo? A gente já faz a transcendência. Provérbios 10, 28, o que diz? Pode ler. Pode ler quem achou. A expectativa dos justos causa alegria. A esperança dos ímpios, porém, perecerá. Leia de novo, Vinícius. Peraí que o vento está me sabotando aqui. A expectativa dos justos causa alegria. A esperança dos ímpios, porém, perecerá. Então, mais uma coisa para trazer alegria para nós: justiça. Se eu sou justo nas pequenas coisas, eu vou trazendo para dentro do meu coração a alegria. A palavra de Deus é bem clara. Pega outra. Provérbios 15, 23. Provérbios 15, 23. Saber dar uma resposta é fonte de... Saber dar uma resposta é fonte de alegria. Como é agradável uma palavra oportuna. Então, se eu vou olhando, tudo isso é possível? É possível. É possível usar da justiça com as pessoas? Sim. É possível dar uma resposta que vai trazer alegria para quem? Para você. Uma resposta que vai animar o outro. Uma resposta cheia de educação. A pessoa pergunta: onde fica a casa de fulano? Em vez de você virar as costas e dizer não sei, o que você faz? Você dá atenção para a pessoa. Olha, eu não moro aqui, mas tem alguém que está por aqui que pode te ajudar, vai até aquele lugar. Você dá uma resposta para a pessoa que ela vai se sentir. Esses dias nós estávamos saindo lá de São José dos Campos, a gente não sabia um lugar, daí a gente foi perguntar para um senhorzinho, né? Ele também não sabia, mas ele queria porque queria levar a gente. Lembra, Luciano? Estava saindo da casa do Padre Marlon. Ele queria, não é Taubaté, né? Não é nem São José dos Campos, é Taubaté. Ele queria porque ele queria levar a gente. Gente, mas de ver a preocupação dele em querer levar a gente perdeu um tempão ali. Porque ele queria entender aonde a gente queria chegar e ele queria dar para nós o melhor. Então ele pegou, saiu do carro, parou, saiu do carro, veio até o nosso carro, ficou de pé, queria explicar: olha, vai por aqui, vai por aqui. E a gente deu atenção só por causa do zelo e do desejo dele querer explicar o caminho. E a gente saiu dali e falou assim: tem tanta gente boa no mundo. Tem gente boa. Então, dar uma resposta também, saber dar uma resposta para o outro é fonte de alegria. E às vezes a gente perde a alegria de bobeira, né? A gente podia ter, naquele momento, ter feito uma experiência da alegria e a gente deixou passar. Vamos pegar mais uma palavra. Palavra do Salmo 27, versículo 7. Salmo 27, versículo 7. Salmo 27, versículo 7. O Senhor é minha força e meu escudo. Por isso meu coração exulta e eu louvo com o meu cântico. Então, eu tenho que entender que o Senhor é o quê? É meu escudo. O Senhor é minha força. E por isso eu posso exultar de alegria de saber que eu tenho um Deus que é a minha força, é meu escudo. Eu não preciso ter medo de nada. Mais uma palavra. Salmo 50, 12. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me um espírito de firmeza. De vossa face não me rejeiteis,
e nem me priveis de vosso Santo Espírito. E o versículo 14 diz o quê? Restituí-me a alegria da salvação. Restituí-me a alegria da salvação. Eu preciso também entender que eu preciso experimentar uma alegria que me salva. Uma alegria de um Salvador que morreu por mim. Eu tenho que fazer experiência profunda cada minuto do meu dia desta alegria que me salva, que me transforma. Mais uma palavra. Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Aliás, versículo 2. Povos, aplaudi com as mãos, aclamai a Deus com vozes alegres. Povos, é com esta alegria que eu preciso estar aqui nesse dia, levantar os meus braços para louvar. Nós tivemos aqui agora há pouco os irmãos que vieram aqui para animar, e às vezes eles estão animando, estão cantando, a gente não vê um sorriso no lábio das pessoas, a gente não vê uma celebração de júbilo. Por quê? Porque nós não estamos fazendo essa experiência diária. E aí chegar aqui, levantar os braços, dar um sorriso para alguém, se torna algo às vezes difícil. É difícil dar aquilo que eu não tenho. Então, eu preciso ir treinando no dia a dia da minha vida para poder fazer experiência profunda deste amor de Deus, desta presença de Deus. E a última palavra que eu quero pegar com vocês, Neemias 8:10. Neemias 8:10. Tem mais uma depois dessa ainda, tá? Neemias 8:10 diz o quê? Quem achou pode ler. Neemias 8:10. Porque a alegria do Senhor será a vossa força. Que não haja tristeza. Nós precisamos então vir com o nosso coração assim, exultante de alegria, diante do Senhor. Que não haja tristeza entre vós, mas que haja uma celebração de júbilo por estar na presença do Senhor, por estar agora, neste momento em oração. E a palavra de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8, diz assim: celebrai ao Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras, cantai-lhes hinos e cânticos, anunciai todas as suas maravilhas, gloriai-vos do seu santo nome, rejubile o seu coração dos que buscam o Senhor. Recorrei ao Senhor e ao seu poder, procurai continuamente sua face. Procurai continuamente a sua face. É Deus que está falando. Recordai as maravilhas que operou, seus prodígios e julgamentos por seus lábios proferidos. O Senhor está dizendo para nós, se nós realmente queremos fazer uma experiência desse amor profundo, desta alegria que brota da alma, eu não posso esquecer que eu tenho uma história de amor escrita
dentro do meu ser, é a história do meu antepassado, é a história dos profetas, dos santos, dos mártires, e eu preciso celebrar isso com alegria, porque teve alguém que doou a vida por mim, teve alguém que realmente rezou por mim. Vocês já pararam para pensar nisso? Quantas pessoas que morreram rezando por aqueles que viriam um dia no futuro. Nós não tínhamos nem nascido, já tinha gente em oração por você. Já tinha gente orando por você. Então o Senhor nos mostra aqui, através desta palavra, quando olham para Nossa Senhora, aquela mulher e diz: feliz você, o teu ventre, porque trouxe o Salvador. E aí o Senhor diz: maior a felicidade de quem põe em prática e escuta a minha palavra. Ele não está desclassificando a Virgem Maria por ela ter carregado ele no ventre, mas ele está mostrando para todos nós que esta mulher é feliz, que ela cantou magnífica porque ela escutou a palavra de Deus, porque dentro dela, ela carregava a Torá, ela carregava a intimidade com Deus, ela sabia que Deus a preparava pelo poder da palavra para ser a mãe do Salvador, e é isso que o Senhor quer nos mostrar. Mais feliz é aquele, muito mais do que pregar, muito mais do que conduzir cura, é aquele que realmente escuta a palavra de Deus e põe em prática. Por conseguinte, o Salmo 118 desenvolve-se inteiramente ao redor da palavra de vida e de bem-aventurança, embora o seu tema central seja a palavra e a lei do Senhor. Ao lado desses termos recorrem quase todos os versículos sinônimos, como preceitos, decretos, ordens, ensinamentos, promessas, juízos e, além disso, muitos verbos. A eles correlativo como observar, guardar, compreender, conhecer, amar, meditar e viver. São verbos fortes. Se você observar, todo o alfabeto se desenvolve através das 22 estrofes do Salmo 118. E também todo o vocabulário da relação confiante do crente com Deus. Aqui encontramos o louvor, a ação de graças, confiança, mas inclusive a súplica e a lamentação, porém sempre imbuídos da certeza da graça divina e do poder da palavra de Deus. Também os versículos mais marcados pela dor e pelo sentido de obscuridade permanecem abertos à esperança e são permeados de fé. A minha alma está colada ao pó. Dai-me a vida, segundo a vossa palavra. Reza confiante o salmista. Sou como um odre exposto ao fumo, mas não esqueço os vossos preceitos. É o seu clamor de crente, mesmo sendo posta à prova. A sua fidelidade encontra força na palavra do Senhor. Assim darei resposta àquele que me insulta, porque confio na vossa palavra, como está no versículo 42. Diz ele com firmeza, inclusive diante da perspectiva angustiante da morte, os decretos do Senhor constituem seu ponto de referência e esperança de vitória. Por pouco não me eliminaram desta terra, mas eu nunca renego os vossos preceitos. A lei divina, objeto do amor apaixonado do salmista e de cada crente, é fonte de vida. O desejo de compreendê-la, de observá-la, de orientar para ela todo o seu ser é a característica do homem justo e fiel ao Senhor, que à medida dita
que a medita dia e noite. Como recita o Salmo 1. Trata-se de uma lei, a de Deus, que devemos conservar do coração, como reza o famoso texto do Shema no Deuteronômio. Escuta, ó Israel, estes mandamentos que hoje te imponho serão gravados no teu coração. Ensiná-los-ei aos teus filhos e meditá-los-ás, quer em sua casa, quer em viagem, quer ao deitar ou ao levantar. Aqui nós conseguimos compreender esta dimensão de felicidade. Eu quero que vocês entendam, e está lá no Catecismo da Igreja Católica, cada um de nós temos uma alma, temos um núcleo sadio, que é pertença de Deus, e esta alma, ela tem sede de rezar, esta alma tem sede de falar com Deus, porque ela é pertença de Deus. Por isso, por mais que você conseguir casar com aquele homem que você tanto sonhou, por mais que você conseguir ter os filhos que você sonhou, por mais que você conseguir comprar coisas materiais deste mundo, uma casa, um carro, vai existir dentro de você muitos momentos que você vai sentir um vazio. É o vazio existencial. E nesta hora, é tua alma gritando: eu estou com saudade de Deus. Eu estou com saudade do céu. E por isso não adianta você colocar nesta hora qualquer coisa do mundo, porque não vai realizar o teu interior. Vocês estão compreendendo isso? A única forma de você realizar é rezando, é dobrando o teu joelho no chão, é rezando com a tua angústia, com a tua dor, é fazendo o que esse salmista faz. Mesmo que venham os momentos difíceis, eu não me aparto da lei do Senhor por nada. E agora que eu estou talvez aqui neste vale da sombra da morte, agora que eu rezo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes prados Ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças da minha alma, restaura, Senhor, as forças da minha alma, pelo caminho reto Ele me leva, por amor do seu nome, e ainda que eu tenha que atravessar vales escuros, nada temerei, o Senhor está comigo. Ele preparou uma mesa à vista dos meus inimigos. Ele derramou sobre a minha cabeça a sua unção, o seu perfume. Então o Senhor está comigo, como valente guerreiro. Eu vou rezar. Tu, Zélia, que participa agora junto com o Senhor, tu, que habita com o Senhor, nada temas. Você vai rezar agora a oração da palavra de Deus. É isso que você vai fazer. Você precisa entender. Podem cair 1000 à tua esquerda, 10.000 cairão à tua direita. Fazer destas promessas, desta oração, a tua oração. Rezar com a oração que te salva. Rezar com a oração que te liberta. Rezar com a oração que te devolve de novo a felicidade. Nenhuma palavra que eu disser a alguém terá poder, talvez, de salvar como a palavra de Deus. Vocês estão entendendo o quanto que nós precisamos ser mais íntimos da palavra? Um padre que já faleceu, ele disse para mim um dia: minha filha, se você quer realmente desenvolver uma mística de escuta, de sensibilidade, de intimidade com Deus, de felicidade, você precisa meditar a palavra de Deus pelo menos por meia hora todo dia. Fora laudes, fora véspera, fora tudo que você faz. Sentar e ficar com Ele. Eu pergunto para você, você quer isso para a tua vida?
Se quer desenvolver uma mística profunda, que você é um homem que nasceu para ser feliz, que a tua sabedoria, o teu entendimento, a tua escuta de tudo que você precisa programar e fazer na tua vida, nasce daqui, da palavra de Deus. Se você quer, você precisa então dedicar um tempo do teu dia. Aquele padre para mim foi voz do Espírito, pelo menos meia hora, e aí você consegue compreender porque estes homens que foram tão ilustres, né, tão sábio como o Santo Ambrósio e tantos, Tomás de Aquino, sabedoria, inteligência, que se a gente não rezar, a gente não consegue nem entender o que eles escreveram, de tão profundo que é. Santo Agostinho, o livro Confissões, um livro difícil. Mas por que nós, então, conseguimos esta sabedoria, esse entendimento? Sentando com a palavra, lendo. Eu posso até não compreender humanamente o que eu estou lendo aqui agora, mas devagar, isso aqui vai entrando dentro de mim. Devagar, sem eu perceber, de tanto ler a Bíblia, as pessoas começam a olhar para você e começam a ver em você um sorriso que salva, um sorriso que liberta, um sorriso que é um exorcismo que expulsa as forças diabólicas, a inveja, a opressão de frente de você, do lado de trás, e você, sem perceber, você vai distribuindo a evangelização mais eficaz para o outro, que não é com palavras, mas com atitudes. E aí você vai se embriagando deste poder e deste amor de Deus, porque você vai entendendo que você não é uma pessoa qualquer, você é filho de alguém que te ama, de alguém que pagou um resgate por você caríssimo, com preço de sangue, de cruz. Você vai percebendo que você não caiu de paraquedas no meio deste mundo e está aqui por acaso. Você entende que você tem um lugar. E para isso, você não precisa cantar como Vinícius, você não precisa tocar como Fernando, como Leandro, você não precisa pregar como a irmã Zélia. Para ser mais feliz, você não precisa ser aquela atriz, você não precisa ser aquela cantora, você só precisa ser você. E a hora que você entende isso, que você é uma potência milagrosa no meio da humanidade, que você é uma mulher maravilhosa, que você é um homem maravilhoso, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que você não precisa ter inveja de ninguém, de nenhum dom, porque o Espírito Santo está por inteiro dentro de você, mora dentro de você, tem toda a força de eternidade que atua dentro de você, através de você. Você é feliz, porque a felicidade não vem daquilo que eu quero ter. Felicidade vem através de Deus, pela graça dele, mas por aquilo que eu abro no meu coração para acolher. Eu preciso entender que se a minha vida está amarga, eu preciso da palavra que é doce como mel, para adoçar a interioridade, o meu entendimento, as minhas virtudes. Precisa desabrochar, e só vai desabrochar com esforço diário, meditando e lendo a palavra de Deus. Eu preciso ter tanto amor pela Bíblia, que aonde eu vou, assim como eu senti falta da minha cruz, eu tenho que sentir falta da palavra. Se eu saio de casa, eu tenho uma intimidade tão grande com Deus, que a primeira coisa, e eu gosto muito de sempre lembrar, quando houve aquele avião que caiu, do povo de Chapecó, os jogadores, um dos jogadores sobreviveu. E aquele jogador
me deixou muito feliz com aquilo que ele disse. Toda vez que ele pedia para a mulher, ou não sei, a mãe, alguém da família, arrumar a mala dele, a primeira coisa que ele pedia para pôr na mala era a Bíblia. E para a glória de Deus, no meio todo aquele pedaço do avião, pedaço de pessoa, encontraram a Bíblia dele aberta, no meio de tudo aquilo. Um homem, eu não tenho dúvida, que a Bíblia o salvou. Como um outro, que estava cortando o cabelo, cabeleireiro, entrou um ladrão, um assaltante, para matá-lo. Só que a hora que ele atirou, aquela bala pegou na Bíblia que estava aberta dele. Todos os dias, a primeira coisa que ele fazia ao entrar ali, é meditar a palavra. E o que aconteceu? Ele mostrou a Bíblia no jornal que eu vi. Um buraco fez na Bíblia e não fez no coração dele, e não matou ele. Meus amados, nós precisamos ter mais diálogo com a Bíblia. A palavra de Deus é a boca do Senhor. Fechado é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando comigo. A palavra de Deus é Deus falando comigo. Quando eu oro, dizia São Jerônimo, eu falo com Deus. Mas quando eu abro a palavra, é Deus falando comigo. É esta felicidade que Deus quer te dar. Não é uma felicidade pela circunstância da vida, mas é uma felicidade que vem de uma intimidade profunda com Deus. É uma felicidade que nasce pelo teu esforço e o teu diálogo com a palavra todo dia, todo minuto. Eu precisava ter a mesma curiosidade de saber o que Deus está falando, igual eu olho o WhatsApp o dia inteiro. Se a gente lesse mais a Bíblia, como a gente vê o WhatsApp, se a gente escutasse mais os recados de quem salva, de quem liberta e de quem nos dá alegria, a gente não viveria tantas angústias e tristeza. Porque alguns recados, eu digo para vocês, são contaminações para a alma de vocês. E para a minha também, se eu abrir. Ainda bem que eu já apago algumas coisas sem nem abrir o áudio. É contaminação. Entra por um dos sentidos, que é o ouvido, e entra para dentro de você. Você tinha o dia para ficar feliz, e você passa o dia inteiro triste por causa daquele recado. Mas quem que abriu aquele recado? Você. Agora então você vai viver um dia que você não queria viver. Tem muita coisa que nós permitimos com que a tristeza entra, se aloje e fica dentro da gente. E a gente ainda sente, às vezes, até prazer, né? De alguém perguntar como você está. Estou muito triste. Autopiedade. Não use dessa palavra. Estou muito triste. Mas o Padre Hilton nos ensina a dizer: eu estou cada dia melhor pela graça de Deus. Mesmo que você não tiver. Não dê combustível para o inimigo. Mas não é uma mentira, não. Você está proclamando a verdade. Você não quer que essa tristeza fique dentro de você, porque ela matou a muitos. Mas você quer que a alegria entre dentro de você e permaneça para sempre. Amém? Fique de pé agora. Nós vamos encerrar esse momento cantando. Depois nós vamos continuar, que ainda não terminou. Mas eu quero convidar você então. Pega a tua Bíblia, abrace ela. Teu tesouro. Enquanto a música vai sendo cantada, então deixa esta palavra. Gente, eu tenho tantos testemunhos de pessoa que não dormia à noite, só de pôr a Bíblia debaixo do travesseiro ou do lado, dorme a noite inteira. Eu tenho tantos testemunhos de pessoas que só de abraçar a Bíblia ficou libertado daquela angústia. Olha o poder que tem a palavra de Deus. Fecha teus olhos, filho, abrace a palavra.